título da nossa lição hoje, tal como alguns certamente saberão, ou aqueles que estudaram a lição, é sacrificar. E nós estamos a terminar praticamente esta revista sobre o Evangelho segundo Marcos. Esta é a penúltima lição. Aquilo que vai ser o foco da nossa lição é sobre o processo da crucificação do Senhor Jesus Cristo e também que vai encerrando com a sua morte na cruz do Calvário. Mas rapidamente, sem mais delongas, até porque nós começamos com algum ligeiro atraso, vou pedir a um irmão ou uma irmã que possa nos dirigir na leitura bíblica do Evangelho segundo Marcos, do capítulo 15, para ler de versículos 21 até versículos 32. Nós, nos versículos anteriores, nós vemos como é que foi o processo da crucificação do Senhor Jesus, o julgamento do Senhor Jesus Cristo perante o Sinédrio. Um julgamento ferido de vários vícios, porque não era propriamente um julgamento imparcial, mas sim que se baseava em falsas acusações, inclusive as destruções de algumas afirmações do Senhor Jesus Cristo. Mas, como sabemos que o Sinédrio, o Tribunal Judaico, eles não tinham as prerrogativas de condenar uma pessoa à morte. E isso se reservava única e exclusivamente às autoridades romanas. Esta é a razão pela qual Jesus Cristo foi conduzido a Pilatos, porque nós vemos logo nos primeiros versículos do capítulo 15. Apesar de todas as hesitações, de Pilatos entendia que Jesus não merecia ser crucificado ou ser sentenciado à pena de morte. Até porque nós sabemos, quando uma pessoa é condenada à morte, normalmente são casos mesmo de delitos muito graves, muito penosos, que envolveria, neste caso, o réu a ser sentenciado à pena de morte. Esta é a razão pela qual Pilatos, apesar da sua crueldade, entendia que Jesus Cristo, as acusações que pendiam sobre ele, mesmo até que fossem verídicas, não merecia a pena de morte. Mas mesmo assim, com pressão das autoridades judaicas e também com a turba ululante, Pilatos não teve outra alternativa, ou melhor, para agradar esta turba e também os líderes religiosos, acabou por sentenciar o Senhor Jesus Cristo com a pena de morte. Mas nós vemos aqui todo um espetáculo que se desenrolou em relação a este ato de crucificação, porque normalmente era um ato público. Aliás, mesmo ainda hoje, nós sabemos que os processos de julgamento é um processo normalmente público. Qualquer cidadão, essa tradição ficou até os dias de hoje, qualquer cidadão pode assistir a qualquer tipo de julgamento. Não há julgamento que é feito de portas fechadas, e essa situação também, que já vinha da tradição romana, acabou por concretizar. Por isto, estes versículos que nós vemos, na minha versão, que é o português corrente, diz: no caminho encontravam um homem que vinha do campo e obrigaram-no a levar a cruz de Jesus. Obrigaram-nos, esse senhor, tinha ido a Jerusalém também celebrar e adorar. Mas, no entanto, foi confrontado com uma situação que ele não esperava confrontar. Neste caso, ele foi obrigado a carregar a cruz de Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo já não conseguia suportar toda aquele, açoites que recebeu e também o vexame, o cansaço, porque do dia anterior Jesus praticamente não dormiu. E mesmo não dormindo, foi objeto de muita, humilhação e também chicotes, quer dizer, bateram muito nele e ele já estava quase desgastado, não conseguia carregar a cruz até o fim, razão pela qual este homem, foi obrigado a carregar a cruz do Senhor Jesus Cristo. Esse homem chamava Simão Cirineu e era pai de Alexandre e de Rufo. Curiosamente, esta família vai aparecer novamente, a mãe de Rufo, que acabou por servir também como mãe do apóstolo Paulo, no capítulo 16, 15 da Epístola aos Romanos. Mas ele foi obrigado, ele não estava a contar com essa situação e foi acidentalmente confrontado para carregar a cruz. Nós sabemos que carregar propriamente a cruz não é uma tarefa fácil ou que dá algum prazer.
mas ele foi obrigado e ele acabou por assumir essa responsabilidade. E assumindo essa responsabilidade, ele ficou registado por este ato nobre que fez ao nosso Senhor Jesus Cristo. E esse senhor chamava-se Simeão Cirineu e era pai de Alexandre e de Rufo. Levaram Jesus para um lugar chamado Golgotá, que quer dizer caverna. Quiseram dar-lhe a beber vinho com mira, mas Jesus não aceitou. Em seguida, pregaram-no numa cruz, repartiram a sua roupa, tirando a sorte para ver o que cabia a cada um. Ou seja, Jesus foi levado ao lugar da caveira. E tem havido especulações, pronto, alguns entendiam que é um lugar onde havia, enfim, alguns restos mortais, porque era prática de alguns também serem, enfim, crucificados ali. E outros entendiam, enfim, que fazia uma ligação a uma tradição, que entendia que era uma ligação, porque esse lugar é um lugar que fazia parte da cidade de Jerusalém e a cidade velha de Jerusalém. E esta zona tinha muito simbolismo. Estes simbolismos, algumas situações não estão muito clarividentes na palavra de Deus, mas alguns estudiosos, sobretudo a patrística, entenderam que esse é o lugar na qual o patriarca Abraão fez o sacrifício do seu próprio filho no Monte Moriá, porque nós, quando falamos do Monte Sião, haviam lá a congregação de alguns montes. Esse sítio é um sítio com mais destaque, com pendor, mais destaque elevado desse lugar do Santo Monte de Deus, neste caso, Monte Sião. E esses estudiosos entendiam que esse é o lugar que o patriarca Abraão, enfim, foi sacrificar o seu filho Isaque, fazendo a ligação, porque nós sabemos, nesse propósito da crucificação de Isaque, acabou por não concretizar. Foi depois um cordeiro, e esse cordeiro apontava para o sacrifício expiatório do Senhor Jesus Cristo. E esses estudiosos, enfim, faziam essa comparação. Aliás, qualquer pessoa que estiver na Terra Santa em Jerusalém, esta também é a versão normalmente que se fala aos peregrinos. Quando eu tive, num passado recente, praticamente há 10 anos atrás, alguém que nos estava a conduzir nestas trajetórias, que era um padre que tinha mesmo credenciais do Santo Sepulcro, e ele falava nessa ligação. Aliás, as próprias literaturas que se destinavam davam esse entendimento de que Jesus tinha que ser crucificado ali, porque é ali que o patriarca Abraão, especificadamente dizia Monte Moriá, que o patriarca Abraão fez o sacrifício. Mas a verdade é que no período quando Jesus foi crucificado, era um sítio desprezível, era um sítio, enfim, de mortos. E quiseram dar-lhe de beber, nós vemos depois as sequências, o vinho com mira, mas Jesus não aceitou. Em seguida, pregaram numa cruz, repartiram a sua roupa, tirando a sorte para ver o que cabia a cada um. Nesta lógica, cumprindo aquilo que já tinha sido profetizado, de que repartiram as suas vestes. Mas tudo com o intuito de gozar com ele, de fazer troça dele, como nós vamos ver logo a seguir. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. Por cima da cruz puseram um letreiro com o motivo da sua condenação, que dizia o Rei dos Judeus. Este é o motivo que Jesus foi vítima, foi objeto, porque os líderes religiosos entendiam que ele se autoproclamava, ou ele se usurpava do título de ser filho de Deus, de fazer igual a Deus. E razão pela qual não poderiam perdoá-lo, porque eles não esperavam que Jesus fosse propriamente Messias, tendo em conta aquilo que é a sua origem, o seu ministério, que é baseado sobretudo na humildade, etc, etc, razão pela qual não chegaram de reconhecer, enfim, essa primazia de ser o filho de Deus. Mas nós vemos aqui mesmo assim, foi, enfim, posto este letreiro com motivo da sua condenação, que dizia o Rei dos Judeus. E crucificaram 2 ladrões juntamente com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Cumpre-se assim a escritura que diz: foi considerado como um criminoso. Ou seja, nós vemos aqui que Jesus Cristo
Apesar já da sua encarnação, que foi da humildade, mas mesmo no fim da sua vida, ele também, enfim, foi votado com os dos mais desprezíveis seres humanos que podemos considerar assim, aqueles que são, enfim, criminosos. Jesus foi associado àqueles que podemos considerar marginais, pessoas que não eram de bom índole, pessoas que não eram de boa companhia, pessoas, enfim, que eram detestáveis da sociedade. São essas pessoas que Jesus, nos finais da sua vida, teve que se associar. E isto tudo insera este processo que eu estava a falar da humildade do Senhor Jesus Cristo e como é que ele foi rejeitado e o tratamento vil que ele foi objeto perante os humanos, os criminosos. Mas depois no versículo 29, os que passavam por ali insultavam-no e abanando a cabeça diziam: olha o tal que deitava abaixo o templo, torna a construí-lo em 3 dias. Os que passavam, enfim, gozavam com ele. Mas nós vemos que essas pessoas que passavam, os transeuntes, eram aquele que podemos dizer o povo, a multidão, as pessoas que passavam. Mas nós também sabemos que é a mesma multidão que, enfim, que foram instrumentalizados, sobretudo pelos líderes religiosos, para condenar Jesus Cristo à morte. E nós podemos parar aqui para pensar sobre o papel que a multidão, neste caso, teve no próprio processo do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que durante todo o percurso do treino de Jesus Cristo, há um entendimento generalizado de que Deus usou a multidão para que Jesus Cristo não for preso antes do tempo. Nós sabemos que era da própria vontade de Deus, que o tempo de Jesus não tinha chegado para ele ser crucificado. Mas desde o primeiro início da vida do Senhor Jesus Cristo, houve sempre, de forma reiterada, conspiração para tirá-lo à vida. Mal ele nasceu, Herodes tentou pôr para acabar com ele, não conseguiu. Mas depois, quando Jesus apresentou-se no seu ministério com 30 anos, ele estava sempre a ser conspirado. Quando apresentou-se para falar na sinagoga, para ler a passagem bíblica de Isaías, quando ele diz que essas passagens começam a cumprir, ele foi, enfim, expulso da sinagoga com o objetivo de tirá-lo da montanha para acabar com ele. E não conseguiram. Em muitas passagens dos evangelhos, nós vemos sempre que as autoridades queriam apanhá-lo, mas por causa do medo da multidão, porque Jesus Cristo granjeava uma certa reputação, uma certa credibilidade por parte da multidão, que reconheciam-lhe como um dos grandes, dos heróis judaicos. Sobretudo, alguns comparavam-lhe Elias, outros consideravam João Batista e até uns dos profetas que tinha ressuscitado. Ou seja, ele tinha fama e essa fama, segundo esse entendimento, ajudava a proteger o Senhor Jesus Cristo para ele não ser preso antes do tempo. Mas quando esse tempo chegou do Senhor Jesus Cristo de partir desta vida, esse tempo também coincidiu com a manifestação do poder das trevas, como nós vemos nos próprios outros evangelhos. A manifestação do poder das trevas. E esse poder das trevas que confundiu tudo e todos. E começou próprio na sonolência que nós vemos dos discípulos, da forma como não conseguiam responder os apelos de Jesus, a prontidão, a vigilância. Mas nós também vemos como é que os próprios discípulos abandonaram o Senhor Jesus Cristo e Pedro, de uma forma mais vincada, negou-lhe 3 vezes. E neste processo que Jesus caminhava, Jesus foi abandonado. E a multidão foi instrumentalizada para também rejeitar, inclusive, o Senhor Jesus Cristo. Porque se nós pensarmos, Jesus Cristo, a fama dele era uma fama nacional. Não era só na região da Galileia, mas era quase em todo o território. Mas por que razão ninguém se dignou a defendê-lo? Pronto. Toda essa manifestação do poder das trevas que coincidiu com a hora de Jesus fez com que precipitasse não, humanamente falando, a morte do Senhor Jesus Cristo. Mas eu queria só parar aqui para falar, como eu já estava a falar, da questão do papel da multidão. Sabem que havia sempre um entendimento que vinha sempre da tradição romana, aliás, que é um ditado romano que até nós temos ainda nos nossos dias de hoje, que é a voz do povo é a voz de Deus. A multidão é que reside a verdade.
há essa proclamação que se faz, que vem do direito romano e continua a ter ecos nas nossas sociedades modernas, de entender que a verdade, a realidade, a veracidade está na maioria. Aliás, o nosso conceito de democracia é a exaltação deste primário, de que nós só podemos, enfim, aferir aquilo que é a verdade, aquilo que é a realidade, através da maioria. Pronto. Mas, curiosamente, este entendimento que vigorava do direito romano, os teólogos cristãos, mais precisamente os protestantes, demarcaram completamente desse entendimento. Demarcaram desse entendimento porque entenderam que foi a multidão que teve um papel muito decisivo na morte de Jesus Cristo. Esta é a razão pela qual, pronto, por aqueles que estudam ciência política, quando se lê as doutrinas de Martinho Lutero, entendi, até de forma injusta, dizer que Martinho Lutero foi um dos protagonistas de defender o Estado leviatã, o Estado do absolutismo, ou seja, de quem tem poder, de ter poder absoluto, porque realmente, quando havia algumas insurreições dos camponeses na Alemanha, Martinho Lutero aliou-se aos príncipes e houve uma retaliação muito severa em relação a esses camponeses que tentavam reclamar melhores condições. Mas pronto, é claro que essas questões, quando se falam secularmente, há sempre um desvio. O Martinho Lutero teve essa perspectiva, porque também nós sabemos que se não foram esses príncipes, ele teria sido morto pela Igreja Católica, com a Reforma Protestante. Havia um objetivo claro do desafio de matá-lo. E ele teve essa proteção dos próprios príncipes alemães, razão pela qual não foi morto. Pode ser uma paga por este favor de, enfim, identificar também com esses príncipes, sobretudo no abuso indiscriminado que faziam sobre esses camponeses. Mas, como nós sabemos que a nossa concepção, não é propriamente, nós não temos esse entendimento que a maioria é que tem a verdade. Até porque, Martinho Lutero, como vai dizer, o diabo atua-se na maioria. A maioria nunca se reside à razão. E há outros teólogos que subscreveram esse entendimento. Mas rapidamente, como nós vemos aqui no versículo 29, os que passavam por ali insultavam-no e, abanando a cabeça, diziam: olha o tal que deitava abaixo o templo e torna a construí-lo em 3 dias. Ou seja, aqui nós vemos que estavam a fazer uma interpretação abusiva, uma interpretação completamente, enfim, exagerada, não do seu alcance teológico e teleológico que Jesus deu a essa afirmação, mas com o intuito de, enfim, gozar com ele, de troçar com ele. E faziam isto em tom de escárnio e de desprezo e de desconsideração em relação à figura do Filho de Deus. E depois disseram assim: deixe agora da cruz e salva-te a ti mesmo. Pronto, houve aqui essas insinuações que veio concretizando nessas deturpações das palavras de Jesus. Realmente que Jesus Cristo fez essa afirmação de que ia, enfim, derrubar o templo e reconstruí-lo no 3º dia. Mas Jesus estava a falar no sentido da sua morte expiatória e, como nós vamos ver, com a ruptura total daquelas coisas do Antigo Testamento, enfim, instaurar uma nova ordem, ordem de adoração na ordem de Melquisedeque, como nós vamos ver no Epístola aos Hebreus. Mas nós vemos que não é só a multidão, não é só aqueles que passavam, que estavam a gozar com o Senhor Jesus Cristo, que faziam esta troça dele e distorciam a sua palavra, diziam: deixe da cruz, salva-te a ti mesmo. Mas também nós vemos no versículo 31, também os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei troçavam de Jesus, dizendo uns para os outros: salvou os outros e não consegue salvar-se a si mesmo. Já que é o Cristo, o Rei de Israel, deixa agora da cruz para vermos e acreditarmos nele. Ou seja, nós vemos aqui um outro segundo grupo que estavam a gozar com o Senhor Jesus Cristo. Se o primeiro grupo envolvia a multidão, os que viam aquele espetáculo degradante em relação ao Filho de Deus, nós vemos este segundo grupo de gozadores que, enfim, incluíam os doutores da lei, os sacerdotes, que
ridicularizavam Jesus. Salvou os outros e não consegue salvar-se a si mesmo. Realmente que Jesus salvou os outros através de milagres que operava, de curas, até ressuscitar pessoas da morte. Mas eles estavam aqui a tentar o Filho de Deus para ele provar, para ele salvar a si. Já que és Cristo, Rei de Israel, deixa agora da cruz e vermos e acreditarmos nele. Ou seja, para ver, para crer, estavam a tentar Jesus. E é preciso ter realmente muito autocontrole para não cair nessas tentações. Porque nós sabemos que às vezes idealizamos não fazer determinadas coisas, mas quando nós somos provocados, quando nós somos estimulados, quando nós somos irritados, nós podemos desequilibrar, nós podemos tentar mostrar e tentar, às vezes, provar as coisas, às vezes pode não resultar. Mas nós vemos o autodomínio que Jesus teve aqui para aguentar essa pressão, esta tentação, esta humilhação. E isto deve ser também um exemplo para todos nós, de sabermos controlar. Muitas vezes nós somos provocados e podemos, quando nós vamos reagir, nós sabemos quando uma pessoa é provocada, quando vai reagir, não vai reagir com sensatez. Normalmente, na generalidade das situações, as pessoas não reagem de forma moderada. A reação tende sempre a ser desproporcional. Normalmente vai muito mais além do que aquilo. E às vezes até arrependemos por proferirmos determinadas palavras que nós não devíamos proferir porque nós somos provocados. E magoamos, e às vezes magoamos muito mais, e também às vezes nem ficamos confortados com essa situação. Mas é preciso este autodomínio, autocontrole. E Jesus tinha esse autodomínio, autocontrole. Até porque se Jesus caísse nesta tentação, nem só ele não estaria salvo, como nós também não seríamos salvos. Quer dizer, para tentar provar, e também Jesus não tem que provar nada a ninguém. Aqueles que querem ver sinais para acreditar, quer dizer, essas pessoas vão viver na ilusão. Nós sabemos que há muitos meios, cada vez mais as pessoas enfatizam de que tem que ver para crer. Aliás, havia um discípulo do Senhor Jesus Cristo, Tomé, que dizia que ele tem que ver para crer. Mas a fé não é para ver para crer, porque se fosse assim, já não era fé. Nós temos que acreditar para depois ver aquilo que Deus vai operando nas nossas vidas. Mas é importante, sobretudo, este autodomínio, essa ideia de saber sofrer. Jesus está a dar-nos aqui um exemplo, saber sofrer por amor a Deus. Porque Jesus não estava a fazer a sua vontade, estava a fazer a vontade de Deus. E quando nós estamos a fazer a vontade de Deus, nós já não vivemos para nós. Nós temos que suportar as contradições, vexames, desprezo, injustiças, tudo o que é para salvaguardar aquilo que Deus espera de nós. A vontade de Deus é nós. Agora, se nós vamos agir pela nossa vontade, pela nossa carnalidade, obviamente que não estaríamos na vontade de Deus. Mas esses doutores da lei estavam a provocar o Senhor Jesus Cristo, deixa da cruz para nós podermos acreditar em Ti. Mas não é só isto, há ainda outro terceiro grupo que nós vemos nos finais do versículo 32. Até os 2 ladrões que foram crucificados com ele o insultavam. Jesus foi ridicularizado por tudo e todos. Ele foi objeto de vexame por tudo e todos. Até aqueles que eram salteadores, eram criminosos, que estavam numa situação também de sofrimento. Quer dizer, eles estavam ao mesmo tempo também a ridicularizar o Senhor Jesus Cristo, insultavam. Mas nós vemos depois, a seguir, em relação à morte de Jesus. A partir do meio-dia, toda a terra ficou às escuras até às 3 horas da tarde. Jesus Cristo foi apresentado, segundo os teólogos, por Pilatos às 6 da manhã, possivelmente às 6 da manhã. E depois teve a crucificação às 9 da manhã. Mas antes da crucificação, Jesus passou por Via Dolorosa. Esta Via Dolorosa é o percurso que Jesus fez da cruz até ao Calvário, até Golgotá. E este percurso nós vemos que às 9 horas Jesus Cristo foi crucificado.
Mas a partir do meio-dia até 3 horas, hora que Jesus Cristo morreu, houve escuridão. Houve aqui uma situação anormal que aconteceu. Diz na passagem bíblica, a partir do meio-dia, toda a terra ficou às escuras até as 3 horas da tarde. Mas nós vemos noutras passagens, não é só isto que aconteceu. O Evangelho segundo Marcos foi mais conciso na sua avaliação. Porque nós sabemos, não só aconteceu isto, houve relâmpagos, inclusive, houve terremotos, e houve até pessoas que ressuscitaram dos mortos. Porquê? Porque estávamos perante uma situação que não era normal. Era o Filho de Deus que estava a ser crucificado, que estava a ser morto pelos pecadores. Mas nós vemos aqui essa situação anormal. A partir do meio-dia, toda a terra ficou às escuras até as 3 horas da tarde. Foi então que Jesus exclamou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, ou traduzido, meu Deus, por que me abandonaste? Este é muito profundo, esta afirmação. Jesus está a reproduzir parcela do Salmo 22, que falava disto. Tem havido algumas especulações, algumas tentativas de procurar discernir porque é que Jesus afirmou estas palavras: Deus, por que me abandonaste? E se levanta a interrogação: será que Deus Pai pode abandonar Deus Filho? Porque nós sabemos que a doutrina da Trindade é uma doutrina indivisível. Não pode ser separado. Deus Pai não pode separar de Deus Filho, nem Deus Filho pode separar de Deus Espírito Santo. Mas por que Jesus Cristo terá dito isto? Deus meu, por que me desamparaste? Para nós percebermos o contexto desta afirmação, é preciso ler o Salmo 22, que é um salmo messiânico. Porque este salmo, ele começa a sua ligação inicial até ao fim. Nós não vemos aqui, parece que é um processo que começa e depois vai tendo a sua trajetória e culmina com um ato de exaltação, um ato de glorificação, um ato de evidenciar aquilo que Deus é e representa pelo seu povo. Quando Jesus fala isto, Deus, por que me desamparaste? Jesus está a identificar-se com a humanidade. A humanidade, neste caso, Israel de Deus, o povo de Deus, que muitas das vezes não consegue entender os mistérios da palavra de Deus. Muitas vezes fica confuso perante situações que vai confrontando. Nós sabemos que o povo de Deus foi infligido várias situações por causa do seu desvio. Passaram por cativeiro, nomeadamente cativeiro egito, cativeiro babilônico, invadidos pela Síria e outras situações, etc. Mas tanto nessa dimensão da nação judaica, com o povo de Deus, nós podemos ver em casos particulares. Quantas de nós, quando nós confrontamos com a situação, nós parece que Deus nos abandonou. Há um sentimento de impotência quando nós estamos a passar por dificuldades, quando nós estamos a passar pela dor, quando nós estamos a passar pelo sofrimento. Nós entendemos que Deus nos abandona. Se nós lemos esses salmos messiânicos, o servo sofredor, porque essa expressão servo sofredor é Isaías 53, a ideia do servo sofredor, essa ideia ganha eco nos salmos messiânicos. Se lerem o Salmo 88, também mesmo esse salmo, quer dizer, são salmos muito melancólicos, que o salmista às vezes chega a dizer que Deus já não está com ele, a companhia dele é as trevas. Mas nós sabemos que essa inquietação, porque o ser humano não consegue desvendar muitos mistérios de Deus. Mesmo nós que já conhecemos toda a revelação bíblica, nós temos dificuldade de saber por que determinadas coisas acontecem na nossa vida. E às vezes até podemos pensar que Deus não está a ver o que passa conosco. E esses gritos, nós vemos isso no salmista, até quando Deus permitirá que os ímpios, os malfeitores fazem pouco de mim, humilham-me de toda a hora e fazem vexame de mim. Não tenho sossego em nenhum lado. Será que Deus não está a ver? Essa ideia transparece a ideia de Deus não está a ver, Deus não está sensível, Deus não está a vir prontamente para o meu socorro. Mas em todos esses salmistas nós vemos sempre no final que há uma reconciliação. Porque o salmista passa por processo, mas depois chega a essa conclusão que realmente esse é um processo que valia a pena.
É como nós quando nós estamos no sofrimento, nós estamos com situação da dor, de perda e de muitas outras situações, fazemos muitas inquietações. Mas depois de passar mais tempo, quando a poeira senta, nós depois começamos a reconhecer realmente que é um processo doloroso, mas valeu a pena. E nós reconhecemos que Deus esteve conosco. Mas no momento quando nós estamos a passar essas situações, é normal, humanamente, deixamos que Deus nos abandonou. E quando Jesus Cristo deu este grito, Jesus Cristo estava a identificar com a humanidade, até porque Ele carregava todas as nossas dores, todos os nossos pecados. Ora, nós sabemos que Deus não pactua com o pecado. Nós somos filhos de Deus, mas quando nós pecamos, Deus não nos abraça e faz-nos festinhas. Deus não olha para nós quando nós estamos no pecado. E este grito de Jesus Cristo, Deus meu, por que me abandonaste? Quer dizer, é uma ideia tanto de identificação de Jesus Cristo com a humanidade que Ele queria salvar, que queria redimir, como ao mesmo tempo também colocando-se numa posição de que Ele fez pecado. Ora, Jesus Cristo fez pecado por nós. Aquele que não tinha pecado, fez pecado por nós para nos salvar. Ora, se fez pecado por nós, não podia esperar festinhas, permitam-me usar essa expressão mais vulgar assim, festinhas por parte de Deus. Esta é a razão pela qual Ele deu este grito: Deus meu, por que é que me desamparaste? Mas, quando Jesus deu este brado, alguns dos presentes ouviram-nos, diziam: olhem, está a chamar por Elias. Novamente, o tom jocoso de gozo em relação à afirmação do Senhor Jesus Cristo. Então o homem foi a correr, molhou uma esponja em vinagre e pô-la na ponta de uma vara. Chegou à boca de Jesus e disse: deixem lá, vamos ver se Elias o vem tirar da cruz. Mas Jesus deu um grande grito e morreu. Repara que Jesus deu um grande grito. Este grito não é grito de desespero. Este grito não é grito de desânimo. Este grito não é um grito de derrota, não. Antes, pelo contrário, é um grito de vitória, é um grito de confirmação de que ele esteve sempre aquilo que Deus requeriria que ele, enfim, seguisse. O Evangelho segundo Marcos não deu detalhes, mas nós vemos em outros evangelhos, está consumado. Jesus afirmou de forma peremptória que está consumado. E essa ideia de estar consumado é de que ele tinha concretizado o plano que Deus esperava dele e ele pisou Satanás na cabeça e, enfim, confirmando também de forma clara a nossa salvação. Mas nós vemos que o Evangelho segundo João fala que Jesus Cristo, nesse grito, conseguiu especificar o que é que Jesus terá dito. Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Novamente citando um outro salmo. Jesus termina assim este processo doloroso. Mas depois Jesus Cristo deu esse grito final, nós vemos aqui que ele morreu. Então a cortina do templo rasgou-se ao meio, de alto a baixo. O oficial do exército romano, que estava em frente da cruz, vendo como Jesus morreu, exclamou: este homem era realmente o Filho de Deus. Há aqui dois acontecimentos importantes que nós devemos ver. Jesus Cristo, ao morrer, o véu do templo rompeu. Este véu do templo, enfim, está a sinalizar a divisão entre lugar santo e santo dos santos. O lugar santo dos santos, o sumo sacerdote só podia entrar lá uma vez por ano. Mas isto é, ele quando entrava lá era amarrado ao pé. Por quê? Porque se ele não tiver purificado, corre o risco de morrer lá e ninguém pode entrar lá. Mas nós vemos que essa barreira rompeu. Ou seja, Jesus dá por fim todas aquelas práticas cerimoniais do Velho Testamento, sobretudo daquelas práticas do templo. Porque nós já tínhamos visto no capítulo 23, Jesus deu o pronúncio do fim do templo. O templo nunca mais voltará. Vai ser destruído, não ficará pedra sobre pedra. Ficará todo derribado. E esta profecia depois veio confirmar, entretanto, que o véu rompeu. Ou seja, este rompimento do véu, já não há barreira.
Já não precisamos do sumo sacerdote e muito menos de precisar de alguém que nos leva a Deus, como era a prática no Antigo Testamento. Nós agora temos acesso direto. Acabou esse muro de separação. Instaurou-se uma nova ordem através do reinado de Jesus Cristo, na ordem de Melquisedeque. E todos nós somos sacerdotes. Já não precisamos de intermediários para nós chegarmos a Deus. E houve esse rompimento, houve esse acesso direto. A inimizade acabou. Tanto os judeus como os pagãos têm acesso direto a Deus. Mas nós vemos que a concretização disso vai dar com a destruição do templo nos anos 70, porque esse templo confirmou a profecia do Senhor Jesus Cristo, não ficará pedra sobre pedra. No início do capítulo 24 de Mateus, não ficará pedra sobre pedra, terá tudo derribado. E isto concretizou-se. Levanta-se muitas questões ao longo dos tempos, ainda agora que nós vivemos uma situação muito polvorosa no meio do Oriente ali, de guerras que nós vemos, mas só para partilhar brevemente uma coisa convosco. É que sabem que depois da instauração do Estado de Israel em 1948, há aqueles que são nacionalistas, curiosamente neste momento eles é que estão no poder em Israel, que entendiam que o templo tem que ser voltar a reconstruir. O povo judeu não estão ainda satisfeitos. Nós sabemos que o templo houve o primeiro templo de Salomão, e depois o templo de Zorobabel, e depois o templo de Herodes o Grande, o terceiro, mas todos esses templos foram construídos no mesmo sítio. O templo não pode ser construído em outro sítio. Isso é um entendimento dos judeus. Mas a verdade é que, como é que pode ser construído um novo templo? Se o novo templo foi construído, então a palavra de Jesus não faz sentido. E eu, quando estive no Médio Oriente, quando estive na Terra Santa, procurei perguntar a esses entendidos na matéria, porque vocês sabem que onde estava o templo, que agora fica lá o Muro das Lamentações, de onde Jeremias chorou o cativeiro babilônico, acima disto está lá a esplanada das mesquitas. Sobretudo quando vêem Jerusalém, vocês veem lá aquela cúpula da rocha, que é a Mesquita do Omar. Essa mesquita está em cima do Muro das Lamentações, o lugar mais sagrado pelos judeus. Quer dizer, essas mesquitas estão lá. Mas eu perguntei, por que disto? E essa pessoa que é entendida, e há uma colaboração também que se baseia nesta tese, disse que é o plano de Deus para que aquelas mesquitas fossem lá. Porque essas mesquitas é a terceira mais importante do mundo islâmico. Depois de Meca, eles têm Meca, o mundo islâmico, Medina, e depois tem essas mesquitas ali. Porque essas mesquitas é lá que os islâmicos dizem que deu-se a ascensão do profeta Muhammad. Logo, é um terceiro muito importante no mundo islâmico. Agora imagine, para ser construído um novo templo, como é o entendimento dos judeus, porque o novo templo não pode ser construído em nenhum outro sítio, tem que ser mesmo naquele sítio ali. Logo, tem que derrubar essas mesquitas. Agora, já pararam para pensar, para derrubar aquelas mesquitas, o problema que vai dar? A conclusão que esse especialista diz que isso nunca vai acontecer, porque é da soberana vontade de Deus para inibir qualquer tipo de tentativa. Mas só para perceberem, ainda sem falar ainda de questão da mesquita, vocês sabem que a discussão de cidade de Jerusalém, a nível de direito internacional, Jerusalém não é capital de Israel, pelo menos isso, estou a falar do ponto de vista secular, entendem que não é. Mas com a antiga administração americana, fez a transferência, reconheceu Jerusalém, porque Jerusalém é considerado no âmbito do direito internacional como uma cidade neutra, que vai depender de uma divisão. A parte antiga fica com os palestinianos, a parte ocidental e mais nova fica com Jerusalém. Então, tem que ser partilhada. E esses sítios onde estão essas mesquitas, o Santo Sepulcro, a Caveira, o Monte Sião, esse tudo é parte antiga, pertence, do ponto de vista do direito internacional, pertence ao povo palestiniano. Mas a verdade é que com a administração, americana, que decidiu transferir, houve países que também reconheceram isso. Mas são poucos países a nível do mundo. Agora nós perguntamos, porque a tentativa agora, as guerras, esses movimentos sionistas, entendem que tem que haver construção do templo, que é um movimento religioso, mas ao mesmo tempo também político. Mas o que é que eu quero mostrar isso, resumindo, concluindo? É que é da vontade de Deus que o templo não vai acontecer, porque há muita tentativa ao longo desses 70 anos de querer erguer um muro. Não estou a dizer com isto que aquele espaço é dos palestinianos, não é nada disso. O que eu estou a mostrar é que há um propósito de divino
Quer dizer, para embrançar que não haja, porque Jesus disse que nunca mais voltará e aquele tempo será derribado e não ficará pedra sobre pedra. Os restos que ficaram lá dos muros, quando a pessoa vai lá ver o Muro das Lamentações e vê lá partes antigas, não sei o que, mas para aquilo ser construído um novo templo tem que ser derrubado aquelas mesquitas. Agora, a questão que se pergunta, o mundo muçulmano, isso já não é um problema palestiniano, isso é um mundo muçulmano. Será que eles vão aceitar? Porque eles entendem que aquilo é um lugar sagrado para eles. Além de lugar sagrado, entendem também que na ressurreição dos mortos é ali com os primeiros. Há muita gente que paga tanto dinheiro para serem sepultados ali. E tem uma outra parte que é Vale de Josafá, porque entendem que na ressurreição dos mortos é ali essas pessoas que ressuscitarão primeiro. Mas, resumindo e concluindo, até porque o nosso tempo esgotou, a verdade que nós queremos ver aqui é que nós temos que ver de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é seguir aquilo que Deus nos manda. E nós vemos aqui que, infelizmente, os discípulos não estiveram à altura deste desafio. E também a própria multidão. Mas, felizmente, as mulheres foram fiéis até ao fim. Porque eles assistiram ao funeral de Jesus. O funeral, a morte de Jesus. O único discípulo que teve é só João, o discípulo amado que teve na crucificação de Jesus Cristo. Mas nós vemos, depois da crucificação de Jesus Cristo, o Sinédrio, um dos elementos do Sinédrio, que é José da Arimateia, ganhou a coragem e foi pedir ao Pilatos para autorizar, para poder dar um funeral digno ao Senhor Jesus Cristo. E esse funeral digno, nós vemos que ele foi comprar lençóis, panos, enfim, e enrolou Jesus e fez e colocou na sepultura um pano fino, isto evidenciando aqui também a primazia que este corpo do Sinédrio dava a Jesus Cristo. Mas nós vemos que as mulheres estavam lá, estavam tanto na crucificação como no enterro do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus Cristo depois ressuscitou dos mortos. O que podemos extrair aqui dessa lição, tal como a nossa revista nos diz, e assim terminamos, as pessoas podem reconhecer com toda a confiança que Jesus é o Messias. Esse é o primeiro ponto. Depois, o segundo ponto, as pessoas podem estar seguras de que Jesus tem poder para salvar. E terceiro, os pecados das pessoas são perdoados porque Jesus morreu na cruz. Essa é a certeza que nós temos e temos também que esperar que um dia vamos ressuscitar para cumprir todas as promessas das bem-aventuranças eternas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e convido os irmãos a ficarem de pé para terminarmos com uma palavra de oração.